Fala aí, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, eu tô gravando esse vídeo aí para a gente conseguir terminar a correção das atividades de conjunção subordinativa e a gente parou na questão 6. Então vamos lá fazer. Qual é a intenção da questão? É, é a gente olhar, né, as conjunções que estão em destaque e fazer a classificação dela em relação ao sentido. Ao sentido. Então vamos começar aqui na letra A, rapidamente, tá? Ó, a menos que apresente uma justificativa plausível, não poderá viajar hoje. O que a gente tem que olhar, né? A relação que a gente vai olhar sempre é a relação da oração, que tem a conjunção, com a que não tem a conjunção. O sentido vai estar transferido aí, tá? Então, vamos prestar atenção aqui. Percebe, ó. A menos que apresente uma justificativa, eu tenho uma ação aqui ocorrendo, que é apresentar a justificativa, e tem a outra ação que é viajar hoje, né? Quero que vocês observam uma coisa. Essa ação de viajar hoje só vai ocorrer após essa ação aqui. Então, a condição dessa daqui acontecer é essa daqui. Então, a condição de viajar é a justificativa. Então, por essa razão, é apresentar a justificativa. Por essa razão, essa conjunção aqui, a menos que, ela tem sentido de condição, que vai ser chamada de condicional. A letra tá saindo horrível aí porque eu não escrevo assim, eu escrevo de lateral, tá? Então vamos seguindo. Letra B. Falou tão alto que ficou com a voz comprometida. Vamos lá. Eu tenho a conjunção que, tá? Das imensas possibilidades, eu tenho que olhar para a oração que não tenha conjunção que. Tem duas formas de fazer essa, tá? Vamos olhar. Ó, relação da segunda, né? Aquela oração que tem a conjunção com a que não tem a conjunção. É isso que a gente tem que perceber. Então vamos seguindo aí. É, é, Qual é a causa de ela ficar com a voz comprometida? Falar alto. Então, falar alto é a causa, correto? Qual é a consequência de falar alto? A voz ficar com a voz comprometida. Então, essa daqui é consecutiva. Aí, o que eu tenho? A conjunção está na consecutiva, então na consequência. Então, essa conjunção aqui vai ter esse valor consecutivo. Então, onde tem oração de causa, tem que ter a consequência. Conjunção de causa, onde tem conjunção de causa, tem que ter consequência. E onde tem conjunção de consequência, tem que ter a causa. É assim que a gente vê. Outra forma que a gente pode ver que as orações consecutivas sempre vão ser iniciadas com a conjunção que, tá? E eu tenho que olhar lá na primeira oração, que é a oração principal, se tem tão, tanto, tamanho e tal, tá? Tão, tanto, tamanho e tal. Esse é um macetezinho aí. Como tem tão aqui, depois vem com que, só pode ser consecutivo. Relação de causa e consequência, esse macete aí. Ó, na letra C. Você parece ser calma como sua irmã. Esse como aqui, de infinitas possibilidades, qual é a relação que vai ter? Vamos separar aqui e olhar essa relação da segunda com a primeira. Você parece ser calma como sua irmã parece. Vê se não é isso, vê se não está subentendido esse verbo parecer aí, né? Se isso acontecer, eu identificar isso, só pode ter uma possibilidade. Comparação. Então, esse como vai ser comparativa. É uma conjunção comparativa. Se tem na oração verbo subentendido, você consigo ver, se como é comparativo. D. À medida que o volume do som aumentava, mais a população reclamava. Então, essa oração em relação a essa, para a gente ver o sentido da conjunção à medida que. Vamos observar aí, né? Ver se na ação da população reclamar não é proporcional ao som aumentar. Então, o sentido das duas é de proporcionalidade. Então, você pode até trocar a proporção que o som aumentava, mas a população reclamava.
Olha o mesmo sentido. Então, essa conjunção aqui vai ser... Essa conjunção aqui, perdão, vai ser proporcional. Então, vou botar aqui do lado. Proporcional. Seguindo. Assim que chegou ao trabalho, procurou iniciar as tarefas que lhes eram atribuídas. Assim que chegou ao trabalho, procurou iniciar as tarefas que eram atribuídas. Então, o que a gente pode olhar aqui, né? Ó, quando a ação de iniciar as tarefas atribuída aconteceu? Logo que chegou, assim que chegou, quando chegou ao trabalho. Então, essa ação aqui só acontece depois do tempo dessa daqui, certo? Então, esse assim que está indicando o tempo olhando essa relação. Então, eu vou chamar que assim que é uma conjunção temporal, que indica o tempo. Quando você desocupar, avise-me. Então, a mesma coisa. Quando, assim que, logo que, tá? Depois que. Então, são conjunções que indicam tempo nessas relações da segunda para a primeira oração. Temporal. Ó, conforme me indicou, procurei o profissional de saúde para tratar do meu caso. Aqui vai ser essa mesma ideia que a gente vai fazer. Relação da que tem conjunção, da oração que tem conjunção, para que não tenha conjunção. Como que eu vou fazer essa relação aí, tá? Ó, conforme, a primeira dica que eu dou a vocês é pegar e substituir com por segundo. Para conjunção segundo. Ó, segundo me indicou, procurei o profissional da saúde. Teve sentido? Então, se teve sentido, essa ação aqui está ocorrendo conforme essa daqui. Então, a relação de sentido é conformativa. Ok, galera? Então, vejam aí, confiram que a gente vai para o vídeo da questão 7.